Um bom dia a todos, né? Bom dia para você que está vendo esse vídeo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Então, vamos para um outro ponto aí, né? Falar de coisas importantes da nação mais forte do mundo ainda. Aconteceu agora, né? O FBI, uma polícia federal americana, entrou na casa do ex-presidente dos Estados Unidos e por mandado, né, judicial, e ele disse que até o cofre dele lá, que tinha os pertences dele, foi destruído, né, para investigação do FBI. Ele chama isso de uma perseguição política contra ele, e vocês vão ver os efeitos disso, né? Você imagina, irmãos, nós estamos aí, né? Para quem acompanhou as eleições nos Estados Unidos e como que o atual presidente Biden venceu, você sabe que o outro lado está profundamente magoado, irritado, triste, decepcionado, frustrado. E os Estados Unidos da América têm duas vertentes hoje, que é essa do Trump, uma vertente conservadora, né, a vertente do Capitão América, né, a vertente que é conservadora em partes, cristã, mas ela é mais alinhada com um ideal conservador no mundo, uma visão também multipolar, né, com domínio americano diferente no mundo, né, voltando às regras antigas sendo mantidas. E do outro lado você tem o que está sendo liderado pelo Biden hoje, né, pelo menos aparentemente, a vertente globalista, que domina não só ali nessa parte dos Estados Unidos, o lado democrata, como também a Europa e outras partes do mundo, né? E essa vertente globalista é a vertente progressista liberal, né? Da agenda verde, da agenda contra a família, da agenda colorida, da agenda pró-aborto, etc, etc, etc. E essas duas disputam. Então a nação, né? A nação está profundamente dividida. E até pouco tempo você vê nitidamente, se você fizer umas pesquisas aí, esse lado da direita americana, né, do Trump, né, o trumpismo, que é do lado republicano, eles têm apoios de grupos supremacistas brancos, eles se mostrou um governo muito pró-Israel, muito pró-judeu, e anti-palestino. Ao contrário do Biden, é um governo também muito em favor de Israel, né? Os dois lados são a favor de Israel, mas o governo democrata ele já também tem um carinho diferente e especial pelo lado palestino, né? A vertente do Trump, tanto a dos republicanos e democratas, eles são uníssonos quanto a China. Veem a China como um inimigo que tem que ser combatido e vencido, tanto no âmbito militar e geopolítico como tecnológico, né, científico. Então o que vocês devem entender é que os dois lados... Tem outra questão, e o outro lado, né, além desse aqui ser apoiado pelos supremacistas brancos, por grupos assim, o lado Biden é o lado que financia e apoia os negros. Eles jogam um contra o outro. A nação americana hoje está profundamente dividida. É negros contra brancos, é asiáticos contra ocidentais, é pobres contra ricos, é judeu contra muçulmano, é paquistanês contra indiano. Eles dividiram, e essa política de dividir para conquistar dos Estados Unidos foi implantada no mundo inteiro. Até aqui no Brasil você vê que o Brasil quer importar. Até mesmo os conflitos que os Estados Unidos têm foi exportado para o mundo inteiro. Aqui no Brasil você vê isso aqui entre héteros e não héteros, entre negros e brancos, etc e tal. E você vê isso não só aqui, mas no Ocidente inteiro. Os Estados Unidos e o Reino Unido, eles exportaram essa divisão para o mundo inteiro. Por quê? Porque quando eu mantenho um país dividido, eu crio uma nação dividida,
Independente de quem eu financiar e colocar no poder, quem vai governar é quem financia. Por quê? Porque eu coloco alguém no poder, eu dou muito dinheiro para esse partido e coloco alguém no poder, compro todo o establishment para pôr alguém no poder, e aí o outro lado vai fazer uma oposição muito forte, né? Muito forte. E aí eu uso os dois lados, porque o outro lado também uso financiando para fazer uma oposição forte e faço com que quem está no poder tenha uma vida quase impossível para governar do jeito que ele quer, fazendo assim ele refém das minhas políticas. Ó, eu posso te manter no poder, eu te ajudo a ficar aqui. Eu posso usar o meu dinheiro e minha influência para te ajudar a governar. Só que você vai ter que fazer isso, isso e isso. E isso não só nos Estados Unidos. É lá, mas é no mundo inteiro. Vocês sabem disso. Tá? E o profeta Jeremias, no capítulo 25, vai tratar disso. Que Deus passaria uma espada em todo o mundo. Né? E agora, nitidamente, com as políticas desastrosas do Biden, que é um líder fraco, todo mundo já percebeu isso, e para ele conseguir reverter aquilo que todos já entendem que vai ser uma derrota acachapante nas eleições de meio de mandato agora em novembro nos Estados Unidos e que os republicanos vão tomar o Senado e a Câmara e vai ser impossível para o Biden governar, tendo que, já que nem os democratas o apoiam mais como no princípio, não é? O caminho para o Trump voltar está sendo preparado, né? Estão enfiando o mundo em diversas guerras, em tudo que é canto. Ele está criando conflitos e pontos de tensões no mundo inteiro. Os inimigos dos Estados Unidos, do Ocidente de Israel, se levantaram porque viram que não tem um líder nos Estados Unidos. Não tem, o mundo está carecendo de um líder. E o mundo, em todos os aspectos, está gritando. Todo mundo está percebendo, todo mundo está gritando. Nós precisamos de um líder que nos salve. E aí, né, essa jogada, né, do FBI, a princípio, olha o que ele vai dizer, né? Vamos lá, matéria do dia 8/8. Interessante, né? 8/8. Anote isso aí. O número 88. Símbolo do infinito e o símbolo do caos. E a partir do caos eu refaço tudo novamente. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o FBI realizou operação de busca em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, em Palm Beach. Ele diz, entre aspas, estes são tempos sombrios para nossa nação, pois minha bela casa, Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. Nada parecido com isso já aconteceu com o presidente dos Estados Unidos antes, disse em comunicado o Trump. Tá, então vamos lá. O que ele também disse, né? Abre aspas. Eles até arrombaram meu cofre. Uau! É a diferença entre isso e o Watergate, onde agentes invadiram o Comitê Nacional Democrata. Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º presidente dos Estados Unidos. Ele está dizendo que foi os democratas que mandou, que é uma perseguição contra ele. Para tornar ele ainda mais mártir de uma causa. Vocês entendem? Cada perseguição. Já proibiram ele das redes sociais, do Twitter, do Facebook, do YouTube, do Instagram e tudo mais. E não adianta, porque quando o Trump aparece e fala alguma coisa, o mundo inteiro para escutar. Ele tem muita força entre seus apoiadores, tá? Ele é o presidente mais amado e o mais forte dos Estados Unidos hoje, isso aí é indiscutível, tá bom? E esse ato aqui vai fortalecer mais os republicanos e, em especial, a pessoa dele. Olha só, Trump não informou, porém, o motivo para os agentes terem realizado a operação. Segundo o ex-presidente, o caso é uma perseguição política. Segundo a CNN informou, o ex-presidente não estava na residência no momento da busca e o FBI tinha um mandado para entrar na propriedade. O Departamento de Justiça se recusou a comentar. O escritório do FBI em Miami não respondeu ao pedido. Então vamos lá, informações tiradas da Reuters, né? Então tá aí. Já expliquei para vocês o cenário de divisão, né? E esse aqui, esse lado republicano, ele tá muito enfurecido, muito enfurecido. E o outro lado
né, que ganhou o poder, que conquistou o poder a seu modo, não pode ser dito aqui no YouTube, essas lideranças, eles estão dispostos para implantar o seu modelo de governo no mundo. Eles criaram uma divisão nacional, um conflito civil, usando as redes sociais, a manipulação das redes sociais e da mídia num todo. E você vai ver a que ponto estão essas pessoas. Irmãos, vocês entendem que os Estados Unidos, eles são exemplo para todo mundo. E quando eles caem, o mundo vai cair junto. Vai acontecer. O que começar ali vai incendiar o planeta. Então veja só essa matéria que eu vou trazer na Sputnik. Tá? Vamos lá. Apoiadores de Trump pedem guerra civil após buscas do FBI em mansão do republicano em Mar-a-Lago. É isso mesmo. Os apoiadores deles que são fanáticos, igual aqui no Brasil, irmãos. É coincidência? Eles podem usar as causas um pouco diferente, né? Mas aqui no Brasil, só transfira Lula e Bolsonaro. Os apoiadores desses homens têm eles como deuses. Nós chegamos a um ponto de idolatria. Isso no mundo inteiro. A divisão política causou uma divisão da sociedade tão profunda. Olha que só a intervenção de Deus para curar realmente o mundo. Então vamos lá. A busca do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump na Flórida provocou pedidos de guerra civil entre seus supostos apoiadores online. As informações foram divulgadas pela emissora de televisão NBC News na terça-feira, dia 9. Ontem, dia 8, a mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal norte-americana. Em comunicado, Trump disse que sua residência estava sitiada e invadida por um grande grupo de agentes da FBI. E aí, aquela que eu já li para vocês, né? Não tá aí, colocando os dois lados um contra o outro. A mídia informou que a busca era por materiais sigilosos com os quais Trump supostamente deixou a Casa Branca. Em sites de apoiadores de Trump havia apelos à guerra, além de perguntas como: quando começa o tiroteio? Houve promessas e ameaças de retribuição e retaliação contra agências governamentais. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, tá? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e um terço da nação americana disse que estão dispostos a pegar em armas e lutar contra o próprio governo, se isso for preciso, se isso ameaçar a sua liberdade e integridade. Parece bobagem, né, irmãos? Parece bobagem. Tem gente que não dá valor para isso, mas você já imaginou quando um terço de um povo diz que se o meu governo, se levantar ali um governo contra mim que ameace os meus princípios, a minha liberdade, então eu vou pegar em armas e vou lutar uma guerra contra o meu governo? É uma nação que está disposta a se matar entre si. O que é que foi causado na nação que era símbolo de respeito, modelo em todos os aspectos para o mundo? Pense. O comentarista conservador Steven Crowder disse ontem para os seus seguidores no Twitter: olha só o que esse homem disse. Abre aspas. Durmam bem. Amanhã é guerra. Fecha aspas. Tá aí, né? Tomorrow is war. Sleep well. Em seu programa no YouTube, seguido por quase 6 milhões de assinantes, Crowder defendeu que as agências de inteligência federais fossem desfinanciadas e desmanteladas, né? Ou seja, irmãos, esse homem, quando ele subir ao poder e a capacidade de destruição que ele tem, tá? Eu não estou dizendo que é ele o anticristo, por favor, já parem com isso. Tudo que a gente fala de um líder, as pessoas já levam, é o anticristo. Não, ele não é. Para mim, o anticristo é alguém jovem, né? Eu não acredito que vai ser alguém de 20 anos também, né? Mas é da casa dos 30 ali, 30 e poucos, 40 anos no máximo, vai ser alguém jovem, muito proeminente, muito inteligente, com conhecimento, capacidade política, geopolítica, estratégica e religiosa muito forte no mundo. O Trump é um camarada que se mostra muito estrategista, né? Pelo menos ele é um negociador. Do mundo business, ele é muito bom. Então vamos lá. O que Daniel fala sobre esse homem, não é?
quando os seus apoiadores dizem que, olha só, eles estão dispostos a lutar contra o governo, contra a instituição, contra o seu próprio país, e ele defende que as agências de inteligência, a polícia do país, a justiça daquele país tem que ser desfinanciada, ou seja, parem de dar dinheiro para esse grupo e até desmantelar instituições consagradas do Estado, como o Departamento de Justiça e até a Polícia Federal de um país. Né? Interessante, não é? Onde eu vejo isso nas Escrituras Sagradas? Como eu estou aqui pelo celular, deixa eu abrir a Bíblia. E aí você, né, tanto eu como você, avalie essa questão. E o profeta Daniel, ele trata disso de uma forma maravilhosa. Primeiro, Daniel 8, 23. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, né, o texto no original está dizendo, mas no fim dos seus impérios, no fim desses impérios, quando após Alexandre o Grande o mundo foi dividido e até hoje está assim, ele diz, quando acabarem os prevaricadores, quando acabar a rebelião dos ímpios, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Será mestre em enigmas, mestre em resolver problemas. 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, é alguém que não tem apoio, não só político, ele não tem sua própria força. Isso aqui não quer dizer, irmãos, que ele não tem apoio de uma nação, que ele não é um homem amado, tá? É pela sua própria força que ele não vai usar a sua força para subir ao poder. Irmãos, uma coisa, tá, do sistema hoje. Quem é o presidente de alguma nação do mundo que sobe ao poder pela sua própria força? Se não é forças escusas por trás dele o promovendo. Né? Só para vocês pensarem. Vamos lá. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Segue essa ordem. Este homem vai destruir os poderosos. Isso mesmo, muita gente grande, muitos poderes vão ser destruídos e esmagados por este homem. E depois ele perseguirá os santos do Eterno. 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas sem mão humanas, né? Mas sem mão será quebrado. Então tá aí para vocês entenderem esse tipo de... esse lixo que vai se levantar sobre o mundo, tá? É um verme que vai se levantar. Verso, Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas, etc. Verso 39, com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Né? Ele vai agir contra poderosas fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas, irmãos, antes de tudo você tem que entender. Você lembra na época do templo, lembra, né? Para quem leu a história, nós não estávamos lá. Mas ali ao lado do templo de Salomão em Jerusalém havia a fortaleza Antônia. Aquilo era a demonstração de força de um império sobre aquela nação, de que ele tinha um domínio. Né? Um país, quando ele conquista o outro, ele estabelece como... ele conquista, ele sitia a cidade. Primeiro ele sitia a cidade, cerca a cidade. Ninguém sai, ninguém entra, também não entra bens, nem produtos, nem nada. E aí ele conquista a cidade. Quando ele a cerca, então ele marca aquela terra, ele
cerca aquela terra para dizer: é minha, eu conquistei. E aí os ataques são feitos, né? Eles agem contra fortalezas. A cidade é murada. A primeira coisa para você destruir uma cidade, uma fortaleza, é o quê? Você derruba os muros. Faz ataques. Naquela época foi com catapultas, né? Destruiu. Roma fez, inclusive encontrou-se agora achados arqueológicos que provam realmente o que ocorreu em 70 depois de Cristo pelo Império Romano contra Jerusalém. Várias por catapultas, né, usadas com pedras gigantes para destruir, para criar brechas nos muros de Jerusalém e facilitar, então, a tomada da Cidade Santa. É a mesma coisa que esse homem vai fazer, né? Fortalezas que estão estabelecidas, órgãos governamentais, coisas que o mundo sempre usou, poderes que estavam aí reconhecidos, que todo mundo obedecia, estabelecido, confiável, ele vai lá e destrói aquilo, ele vai destruir diante de todos a ordem das coisas. O mundo hoje tem uma ordem, a fortaleza do mundo é que tem uma ordem estabelecida, ele vai destruir. Aos que o reconhecerem, ele multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Veja só, este homem ele vai tomar terras de países e de pessoas e vai entregar para aqueles que ele, né, confiar, para quem o adorar e o servir e fizer a sua vontade. Então ele vai repartir a terra e ele vai, olha só, e essas pessoas que o honrar e o obedecer e o servir, ele fará reinar sobre muitos. Ele vai mudar também o reinado na terra. Líderes que estão no poder, ele derrubará e colocará os seus líderes no poder. Então, para você, só calcule, irmãos, o que vai ser feito. Tá? Não é brincadeira. Mas o que nós estamos vendo é que o mundo, não estou falando que é este homem, mas o mundo, né, principalmente por conta das mídias sociais, da mídia num todo, e de como as pessoas estão hoje, como essa geração, por conta da tecnologia muito avançada, a ciência muito avançou, mas as pessoas não. As pessoas têm problemas que não foram tratados. A base da sociedade foi destruída. Eles destruíram a família, a religião e o Estado. E trouxeram um avanço tecnológico e científico absurdo, da qual a nossa mente não é capaz ainda de discernir perfeitamente, lidar com isso. E agora, por meio da política, dos seus bezerros de ouro que eles levantaram, eles criaram um racha no mundo tão grande que as pessoas agora sim estão dispostas a se destruírem umas às outras em nome dos seus falsos deuses. Deuses que chegaram há pouco e deuses não são, como diz a Torá do Eterno. E você quer ver mais? Né? Para não... Essa palavra é tão forte, né? São deuses que chegaram há pouco, mas deuses não são. Quem diria naquela época que os homens fariam para si esses deuses que eles fizeram hoje? Fizeram para si deuses, irmãos. Os homens fizeram para si deuses. Eles têm esperança nos homens. Desculpa. Eles têm esperança nos homens. Fizeram dos homens a sua força. E vão cair. A Bíblia diz que este homem causará estupendas destruições. E aí vai abrir caminho para o segundo selo de Apocalipse. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Entendeu? O cavalo vermelho não é guerra, guerra é o quarto. O segundo animal, ele se trata de que ele vai tirar a paz da terra. A paz é a harmonia que há na terra. E diz que ele vai pôr, olha só, e que se matem uns aos outros. Colocará homem contra homem. Então está se tratando de guerra civil mundial. Tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Guarde o seu povo debaixo da sua poderosa mão.
porque quem batalha por nós é o Eterno, é o Senhor dos exércitos de Israel. E é nele que nós confiamos, irmãos. É nele que você deve depositar a sua confiança, porque esse sistema já deu errado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Yeshua.